Olá, seja bem-vindo ao nosso desafio Horta Eficiente. Muito obrigado por ter se inscrito e agora está fazendo parte aqui do nosso grupo. Um grupo tão bacana, com tantos amigos e que a gente vai estar podendo discutir aquilo que a gente realmente gosta, que é a ortodontia. Fico muito feliz de poder trazer isso aqui para vocês. A ideia do desafio é ser muito mais do que uma aula, né? Vamos falar de pontos que eu considero importantes aí depois, né, desses tantos anos dando aula, consultório, né? A gente vai encontrando alguns caminhos que talvez possam ajudar a facilitar a sua vida e fazer com que você seja mais eficiente na sua ortodontia. Porque o que é ser eficiente? Vamos pensar, ser eficiente é ser mais rápido, é fazer a coisa da forma mais simples possível, com menor gasto de tempo, menor gasto de energia. Então são atitudes que você pode tomar no início do seu tratamento ou durante o seu tratamento, que lá no final vai fazer diferença, vai fazer com que você atinja os seus objetivos de uma forma muito mais simples. E é por isso que eu estou te cutucando a se tornar a sua melhor versão na ortodontia. Não interessa qual o seu nível de ortodontia, se você é mais básico ou se você é mais avançado, a gente pode sempre estar melhorando. A gente, na verdade, está sempre num processo de evolução e para isso a gente precisa se atentar a pontos importantes e é isso que eu vou trazer para vocês nessas 4 aulas. E dá uma olhadinha no tema que eu escolhi para a abertura do desafio. Nossa primeira aula vai ser sobre colagem de brackets e nós vamos falar sobre pontos que são importantes para a gente desenvolver uma colagem boa, para checar a nossa colagem. Porque, na verdade, não importa a técnica que você usa. Você pode continuar usando a sua técnica de colagem, os seus referenciais, mas aqui a gente vai dar uma olhada especificamente em alguns pontos que talvez possam te ajudar a garantir que a coisa está indo bem, que você colou bem, fazer uma recolagem, saber o momento de uma recolagem. E depois também eu vou falar sobre esse tema específico que é o plano oclusal. Eu poderia ter escolhido vários temas aí, mordida profunda, colagem específica para mordida profunda, para mordida aberta, para classe 2, para classe 3, mas nós vamos falar especificamente hoje sobre o plano oclusal, nesse sentido, né, que é o plano oclusal estético, quando ele está alterado, e passar algumas dicas de como fazer essa correção através da colagem, associada ou não à colagem esquelética, mas para a gente saber que tem como melhorar muito isso a partir do posicionamento dos brackets. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero discutir com vocês, né, é um ponto que quando a gente começa a se atentar, a coisa começa a ficar mais fácil. A recolagem passa a ser mais rápida, ou seja, eu começo a observar os problemas de colagem antes e passo a recolar também mais cedo. A gente não tem como acertar 100% dos casos ou 100% da colagem estar perfeita. Lógico que esse é o nosso objetivo, mas na prática a gente sabe que alguns brackets vão ficar mal posicionados e vão precisar de ajustes, porque às vezes o dente não tem uma anatomia muito legal, ou eu mesmo na hora de posicionar me enganei, ou aquele bracket saiu da posição, não tem problema. O que interessa é que eu observe o mais rápido possível esse erro de posicionamento da peça, recole e siga com o bracket bem posicionado. Porque, veja bem, chega lá na frente, eu chego num fio, por exemplo, 19,25 de aço, começo a fazer minha mecânica e percebo que tem dentes mal posicionados e que as coisas não se encaixam porque as peças não estão na posição correta. E uma peça mal posicionada, ela interfere às vezes em altura de crista, pode interferir em rotação, como pode interferir também no torque e na angulação de um dente. Então, veja bem, são 4 planos, né, vamos dizer ali, que a gente precisa se atentar e corrigir o mais cedo possível. Um referencial que eu gosto muito é a crista marginal, porque se nós estamos querendo nivelar os dentes posteriores, qual é o referencial para poder fazer o nivelamento? É a crista marginal. Ele é o melhor referencial que a gente pode estar utilizando. E para isso eu vou observar como elas estão no início, quando eu vou proceder com a colagem,
e também durante o tratamento, para ver se aquela crista que estava desnivelada já nivelou ou se ela permanece desnivelada e eu preciso recolar ou reposicionar o meu bracket. Então, veja bem, crista marginal nivelada. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção. Quando eu falo em crista marginal, né, eu tenho que imaginar esses dois pontos aqui. Eu estou partindo de cristas desniveladas, então eu quero que a minha colagem siga para esse nivelamento. Qual é o referencial que eu posso utilizar que fica mais fácil de eu encontrar o posicionamento correto, visual? Porque aqui eu vou falar muito do visual. Você pode usar outros recursos, pode usar os posicionadores, mas a gente tem que checar, aprender a checar no visual. E aqui eu quero então que esses dois pontos, ao final do nivelamento, eles estejam na mesma altura. Por isso que eu vou primeiramente definir o plano das cristas. Então eu pego a crista mesial, crista distal, crista mesial, crista distal e vou criando esses planos visualmente, em planos imaginários, né? Eu vou visualizar esse plano imaginário e vou fazer com que a canaleta do meu bracket fique paralela ao plano das cristas marginais. Se você tiver recursos físicos para fazer isso, melhor ainda. Mas pelo menos eu quero que você enxergue um ponto que é muito importante. A partir do momento que eu posicionei a canaleta do meu bracket paralela com o plano da crista, e isso nos dentes posteriores, o meu fio vai passar com uma determinada deflexão, ele vai querer retificar, porque esse é um fio de memória, e quando ele retifica, ele leva ao nivelamento das cristas. Então essa é uma maneira muito simples da gente poder enxergar esse detalhe. Então eu diria que, se por exemplo, essa distância aqui, entre esses dois pontos, fosse de, vamos dizer, 1 milímetro, quer dizer que entre esse ponto desse tubo e dessa canaleta, de canaleta a canaleta, eu teria que ter também 1 milímetro de desvio, né? Mais ou menos isso que a gente quer passar de ideia para que a gente possa ter o tão almejado nivelamento das cristas, né? Qual é o objetivo? Nivelar crista, eu sempre digo, é fazer o dever de casa. Isso aí não vai garantir que você, no final, consiga uma super intercuspidação. Mas o contrário também é importante, porque se você não nivelar a crista, provavelmente você não vai intercuspidar bem. Também eu quero essa visão por baixo, né, onde eu vejo a ponta da cúspide do inferior tocando as cristas do superior. Isso faz com que a gente tenha a mínima dimensão vertical, que é o que eu preciso para ter a melhor intercuspidação possível. Também quando eu olho por oclusal, eu preciso alinhar esses dentes. Porque quando eu vou alinhar os dentes anteriores é fácil, né? Você vê os incisivos, os caninos ali, se tiver algum dente desalinhado, na hora aparece. E na região posterior, como que eu vou saber? Eu tenho que, obviamente, ver esse contato aqui, é muito importante, né? Esse contato, que seria a superfície de contato entre os dentes, quando eles não estão muito legais, eu fico com um ponto de contato e não com uma superfície de contato. Então, se eu tenho dentes mal posicionados em relação à rotação, provavelmente eu não vou ter um ponto de contato ou uma superfície de contato muito bem determinada. E isso pode ser ruim depois para a impactação de alimento, para a estabilidade desse ponto de contato. Então, tem uma série de coisas aí que eu tenho que prestar atenção. Sendo que os pré-molares inferiores talvez sejam os dentes mais difíceis para a gente acertar o posicionamento mesio-distal. Que pontos são esses, né? São os pontos dos sulcos principais, dos prés, dos molares, e eles acabam determinando uma linha também imaginária, que seria a linha do sulco principal. Se eu quero corrigir os giros, seria legal que esses sulcos estivessem alinhados. A partir do momento que eu determino que essa é a linha do sulco, eu posso pegar e posicionar o meu bracket e a canaleta do meu bracket de maneira com que essa canaleta fique paralela aqui com a linha dos sulcos, né? E isso vai fazer com que depois que eu passar o meu fio vai entrar aqui com deflexão, né? De novo, é um fio de memória, ele entra com deflexão,
Conforme ele vai se retificando, ele vai levando os dentes para a posição e aí eu vou podendo alinhar esses sulcos e obter o máximo possível de correção de rotação. Agora, para posicionar o bracket do pré-molar superior, é muito tranquilo, né? O pré-superior, ele é mais simétrico, é um dente que a gente não tem muita dúvida quanto ao posicionamento mesodistal do bracket. Quando a gente vai para o canino, ali já tem um outro problema de novo, né? Eu tinha muita dificuldade porque os meus caninos, via de regra, ficavam com rotação para mesial. Durante um tempo, eu utilizei muito a técnica de Ross, né? Que aí você vai ter, nessa prescrição, você vai ter rotação dos caninos superiores e inferiores, que estão expressas nos brackets. Então, ali já tem uma rotaçãozinha para mesial que a gente tem que se atentar, né? E se a gente não fizer nada, às vezes os caninos já terminam rotacionados. Mas em outras prescrições, como Damon, MBT, onde a gente não tem essa rotação, mesmo assim, às vezes eu tinha problemas. E por quê? Porque eu colava o meu bracket no centro da face vestibular do canino. E se a gente for atentar, o canino, na verdade, o centro da face não é coincidente com a ponta da cúspide. Se a gente for olhar a aresta distal e mesial, a gente vai ver que a aresta mesial é menor do que a aresta distal. Quer dizer que a ponta da cúspide está deslocada mais para a mesial do canino. Ou seja, o meu bracket vai ficar posicionado de acordo com essa ponta da cúspide. Então ele tem que estar aqui centralizado com essa ponta. Isso quer dizer que se eu pegar a face vestibular, é como se o meu bracket tivesse levemente deslocado para mesial, porém alinhado com a ponta da cúspide. Agora, quantos caninos que a gente vai colar e não tem cúspide, né? A cúspide está gasta e a gente perde o referencial da cúspide. Quando a gente perde o referencial da cúspide, muitas vezes a gente vai ter que usar outros referenciais para encontrar aonde seria a posição correta do bracket e não ir pelo centro da face vestibular, porque senão, indo pelo centro da face vestibular, muitas vezes o meu canino vai dar aquele giro para a mesial, vai jogar o lateral para fora e a mesial do canino entra no arco. Isso não é legal, aí eu tenho que fazer recolagem, dobra, né? Dá muito mais trabalho. Vamos pegar esses referenciais aqui que vão ajudar muito. Então vamos lá. Parto daqui de trás e vou na direção da ponta da cúspide, eu encontro aonde seria aquela aresta que corta o canino no meio. Então, se você olhar o canino por vestibular, você vai ver que tem a distal, a mesial e tem uma aresta. Então, se eu perdi a ponta da cúspide, busca essa aresta. Olha por oclusal, você vai ter uma visão melhor olhando por oclusal para encontrar essa aresta que já vai aparecer daqui a pouquinho. E essa aresta vai dizer que ali é onde você vai centralizar o seu bracket no sentido mesodistal. Ele não fica complicado, não fica confuso. Você vê que o bracket fica um pouquinho para mesial, mas vai deixar o seu canino na posição correta. Se a gente seguir isso, diminui muito o erro de colagem. Aqui a gente consegue ver, ó, pelo próprio brilho do flash, eu consigo ver essa linha aí que eu estou chamando de aresta vestibular. Então, o meu bracket tem que estar centralizado com essa linha, né? Aí a gente vai conseguir obter o melhor da nossa colagem, mesmo quando os caninos não têm uma cúspide bem definida. Um canino inferior como esse também tem problema. Olha, eu colei esse canino e, na verdade, eu não consegui corrigir o giro dele completamente, né? Por quê? Porque, na verdade, eu não posicionei aonde eu deveria. Eu posicionei no centro da face vestibular e não alinhado com a aresta. E aí, no momento em que eu percebo que esse canino precisa de um reposicionamento, eu vou pegar o meu bracket, vou descolar e vou reposicionar o bracket. Olha lá. Eu vou reposicionar ele de acordo com o centro marcado pela aresta. E aí, depois, esse canino vai se corrigir e vai girar e vai para a sua posição normal dentro do arco. Aí, com isso, o lateral volta para dentro, né?
é bem legal a hora que a gente vê isso acontecendo. Muitas vezes esse lateral para fora, né, para vestibular, é provocado pelo giro mesial do canino. Então, quando você conserta o canino, o lateral e o central acabam voltando, recuando um pouquinho, só com uma colagem, então, ou com uma recolagem. Então, é muito importante também a gente observar esses pontos. Aqui nesse esquema fica fácil da gente entender. Por exemplo, aqui é o canino, lateral, central. Se o canino está bem posicionado, tudo bem. Se o meu bracket estiver um pouco mais para distal, como o canino tem essa curvatura, ele é convexo na face vestibular dele, vai acontecer, com um pequeno erro, vai acontecer um grande desalinhamento. Às vezes um pequeno erro já gera um desalinhamento importante, porque vai pegar essa mesial e jogar para dentro. Aí a questão é o seguinte, né? No canino, e como os pré-molares que têm essa convexidade mais acentuada, eu tenho que me atentar muito, né, a esse posicionamento mesio-distal, inclusive na hora de corrigir. Eu levando o bracket mais para mesial, eu consigo corrigir isso facilmente. Agora, olha que interessante o que acontece às vezes com os incisivos, principalmente com o incisivo central. Muitas vezes eu quero compensar a colagem, melhorar uma rotação de um incisivo central e a gente posiciona o bracket mais para mesial ou mais para distal e a gente não vê muito essa rotação acontecendo. E na verdade, vamos entender o porquê. Aqui, olha, a superfície do bracket de um incisivo, comparado com canino e com premolar, é muito plana. Então, deslocar o bracket para mesial e para distal, às vezes não traz muito resultado quando eu quero sobrecorrigir uma rotação, quando eu quero ajudar um dente a girar aquilo que falta ele girar. Então, vamos dar uma olhadinha o que acontece, né? Vamos supor que eu tenha um incisivo girado, né? Ele está com um giro. Eu olho, o meu bracket está alinhado, quer dizer, eu já estou com um fio mais calibroso, os brackets estão alinhados. Então, quando eu olho pelo espelho, eu vejo que o bracket está corretamente alinhado com o fio e com os demais brackets. Porém, o dente não está. E por que esse dente não está? É muito comum no incisivo central ou no lateral a gente ter um excesso de resina às vezes, né? Esse excesso de resina, para um dos lados, pode ser a causa desse giro, né? Desse incisivo que não corrigiu completamente o giro depois do alinhamento. O que não tem muita relação, às vezes, você ter deslocado mais para mesial ou mais para distal o bracket. Porque, como eu falei, a superfície é plana, não é convexa como do pré e do canino. E como que eu posso fazer, então, para ajudar esse dente a girar, né? Eu vou ter que reposicionar esse bracket. Eu vou lá, removo o bracket. Se for um autoligado, eu vou jatear. Se for um bracket convencional, vou pegar outro, vou colocar de novo, fazer todo o procedimento de recolagem e vou levar ele em posição. Quando eu coloco o meu bracket na posição, né, eu trago ele aqui para encostar na superfície do dente. Nesse momento, eu ainda não faço a pressão total. Primeiro eu vou com um posicionador e acerto aonde seria o centro da face vestibular, acerto a altura, acerto a angulação e aí eu venho com o instrumento e termino de pressionar esse bracket, né? Então esse instrumento vai fazer uma pressão aqui, vai escorrer, né, o cimento aí para os dois lados e depois eu venho com uma sonda exploradora, removo o excesso de cimento e aí eu garanto que o meu bracket vai estar bem posicionado sem deixar aquele excesso em um dos lados que poderia provocar o mau posicionamento dele. Então esse é um detalhe. Agora, eu também posso querer sobrecorrigir, eu posso querer ajudar esse incisivo a girar, a se movimentar no sentido de alinhar novamente. Então, o que eu posso fazer se eu tenho ele girado e eu quero forçar? Ao invés de deslocar para mesial, como eu faria com um pré ou com um canino, eu posso simplesmente usar um instrumento apertando somente o lado aqui da mesial, que é o lado que o dente está girado para dentro. Então eu aperto mais com o instrumento esse lado, eu vou fazer com que o cimento, na verdade, possa escoar para o lado oposto
E isso vai me ajudar muito, né? Porque a hora que esse cimento escoa para cá e eu pressiono mais esse lado, eu garanto, né, que eu vou ter a sobrecorreção que eu estou querendo. Então, ao invés de ficar me preocupando em deslocar esse bracket para mesial, eu me preocupo em ver se realmente eu conseguir assentar o lado que está com um problema. E ali, dali para frente, eu tiro o excesso também. E a hora que eu passar o meu fio vai entrar com aquela deflexão que a gente já falou, né? O fio de memória vai se retificar e aí ele traz o dente para a posição, até promovendo algum grau de sobrecorreção. Então, ou eu tenho que deixar essas superfícies bem encostadas, né? Como a gente viu no exemplo anterior, ou se for para forçar mais um lado do que o outro, eu tenho que forçar o lado correto, o lado que vai trazer a superfície do dente para vestibular. Então, se ele está girado a mesial para a lingual, então eu vou apertar mais na mesial para que ele possa corrigir e se reposicionar melhor e mais rápido, né? Então, isso aí é uma estratégia que eu utilizo para sobrecorreção daqueles dentes que estão difíceis de ganhar aquele giro final. E é importante lembrar que a gente tem que usar a resina adequada, as resinas com boas características para a colagem de brackets, né? Aquela resina para restauração, ela até tem um alto índice de adesividade, mas ela não escoa bem. Então, as resinas próprias, eu gosto muito de usar a Brace Paste, por exemplo, da American Orthodontics, que é uma resina que ela combina uma alta resistência com uma facilidade de remoção. Isso também é importante, né? Essas resinas das marcas boas, que têm características boas, elas são boas para grudar e depois são boas para remover, né? Então tem esses dois lados aí que são importantes. E também tem a outra característica que é a fluidez. Se a gente tem uma resina, por exemplo, de restauração, ela não flui bem, ela é muito consistente. Então, quando você aperta, às vezes acaba gerando esse tipo de degrau, esse tipo de excesso que eu acabei de mostrar no exemplo passado, né? Então, isso complica. E se ela for fluida demais, o que acontece? Quando você está colando, por exemplo, uma lateral aqui da boca, coloca alguns brackets, antes de que você possa polimerizar, pela gravidade, esses brackets começam a se movimentar e saem da posição, porque a resina é fluida demais. Por isso que a gente tem que encontrar as resinas que têm essas características ideais, né? Tanto de escoamento, de resistência, facilidade de remoção e fluidez ideal para colagem de bracket. Agora vamos falar do posicionamento vertical dos nossos brackets e tubos, né? Isso também é complicado. A gente aprende de forma correta que nós temos que posicionar os nossos brackets e tubos no centro da coroa clínica. Essa é uma informação correta, mas que acaba muitas vezes atrapalhando por causa de referenciais, que eu vou explicar, vocês vão entender daqui a pouquinho. Vamos pensar que eu estou com as cristas niveladas, as cristas marginais niveladas. O que eu quero então é que a luz do tubo e das canaletas dos premolares, que elas fiquem também no mesmo nível. É como se eu pudesse olhar, eu olho, né, isso na hora que eu estou posicionando o meu bracket, eu olho pela mesial aqui, eu tento enxergar todas as canaletas no mesmo nível. Por quê? Porque as cristas estão no mesmo nível. Lógico, também vou pelas alturas, a gente vai falar das alturas, mas como a proposta, né, desse desafio aqui é te mostrar visões, referenciais visuais que vão te ajudar, independente da técnica que você use, das medidas que você usa, mas tem que ter o visual muito forte, né, nessa hora. Então aqui, quando eu passar o meu fio, praticamente não vai ter alteração no sentido vertical. A questão é o seguinte, né? Muitas vezes o nosso referencial de colagem acaba ficando alterado, porque a coroa clínica do meu dente pode estar alterada. Às vezes a gente tem um premolar que está um pouco mais pré-lingual e tem muita gengiva cobrindo a coroa dele. Então essa coroa clínica não é o tamanho real dela, né? Pode ter uma hiperplasia de gengiva, pode, né, diversas situações ali que essa coroa clínica pode estar mais curta do que o normal, né? Não está compatível com a coroa anatômica do dente. E se a gente não está prestando atenção
nesse detalhe, o que a gente faz? Acaba posicionando, por exemplo, o molar corretamente no centro da coroa, depois, a hora que chega nos prés, a gente vai para o centro da coroa e acaba posicionando o bracket errado. O bracket fica muito para oclusal, porque na verdade, essa coroa clínica que está alterada. E isso é um dos fatores que eu vejo muito como um fator de erro, né, importante de colagem, é a perda do referencial causada pelo excesso de gengiva. E aí o que vai acontecer? A hora que eu passar o meu fio, como eu costumo sempre dizer nas minhas aulas, vai acontecer uma coisa que eu chamo de começo do fim, né? É ali que as coisas começam a bagunçar. A hora que o fio começa a alinhar, os pré-molares vão descer e o molar vai subir. Vai criar interferência oclusal, vai criar alteração de torque, vai criar uma mordida aberta aqui na região dos pré-molares. Tudo isso por um erro de referencial, né? Um erro de conceito. Então a gente tem que prestar atenção, porque não é só o centro de coroa que a gente tem que levar em consideração, né? A hora que a gente erra o posicionamento vertical de um bracket, a gente sabe que altera tudo, né? Altera o posicionamento vertical, mas altera também o torque. E o torque leva a contato prematuro, a interferência oclusal, aí começa a bagunçar tudo. E eu não quero isso, né? Se já estava bem encaixadinha aquela boca, eu quero que ela se mantenha bem encaixada e que eu possa corrigir o que está errado. Eu falo sempre que a ortodontia tem que corrigir o que está errado sem bagunçar, sem estragar aquilo que está certo. Essa é a essência da ortodontia, a gente ir caminhando sempre para frente, passo a passo, sem perder o controle. A perda do controle vai tomar tempo. Tudo que sair muito do controle vai me tomar muito tempo para que eu possa resgatar, corrigir e tomar novamente o rumo. Mas se eu quero fazer tratamentos rápidos, eu tenho que me atentar a todos esses tipos de detalhes, principalmente os detalhes de colagem, né? E de mecânica. Então, o que seria o ideal? Não posicionar pelo centro do que eu estou vendo como coroa clínica, mas o que seria realmente esse centro da coroa, vamos dizer, anatômica do dente, ou que seria a coroa clínica verdadeira. E aí, se eu posiciono, vai me dar a sensação de que o bracket está muito para cervical, mas ele não está para cervical. Porque se eu remover essa gengiva e fizer a plastia correta dela, eu vou ver que, na verdade, os brackets estão bem posicionados, eles não estão para cervical. É questão de referencial. Se atente a isso e você também consegue evitar alguns erros que são importantes e que vão fazer muita diferença lá no final do seu tratamento. Aqui eu tenho um exemplo, né? Se eu tenho de um lado, foi um paciente que, quando eu colei, de um lado era diferente do outro, né? Do lado direito, eu tinha as cristas bem niveladas. Então, quando eu posicionei, depois eu vou falar sobre as medidas de colagem, mas eu tinha o primeiro molar com 3,5, o segundo com 3,75, né? E fui seguindo pelo meu padrão de colagem, alinhando aqui os tubos com as canaletas e fazendo tudo, né, conforme o protocolado. Por quê? Porque as cristas marginais estavam inicialmente niveladas. Depois, olha aqui, ó, bem niveladinho. Depois, do outro lado, eu já tive uma situação bem diferente, porque aqui a crista estava bem desnivelada. Do molar para o segundo pré, tinha um degrau. Então, na hora que eu fui posicionar o meu bracket, eu vi que tinha um degrau ali de 1 milímetro. Então, eu posicionei os meus brackets e aí é aquela questão. Qual vai ser a medida que eu vou colocar nesses pré-molares, né? Se eu tenho que corrigir 1 milímetro de degrau, se anteriormente eu tinha posicionado o molar com 3,5 e o pré-molar com 3,75 do outro lado, qual vai ser a medida que eu vou usar do lado de cá, que a crista está desnivelada em 1 milímetro? Se eu entro com o molar com 3,5, o segundo pré vai ficar com qual medida? Isso a gente tem que pensar e ter muito claro na cabeça.
Eu sei que tem muita gente que tem isso claro, mas para algumas pessoas isso pode ser confuso. Então eu vou deixar um minutinho para você pensar. Veja bem, 3,5, do outro lado eu estava com 3,5, vamos voltar lá. 3,5 no molar, 3,75 no pré, mas as cristas estavam niveladas. Do lado esquerdo, eu tenho as cristas com desvio de 1 milímetro. O molar, ele está com 3,5. E o segundo pré, qual é a medida que eu vou colocar? A mesma, 3,75. Por quê? Porque aí que a gente tem que ter clareza. A medida não vai mudar. O que eu colocar de um lado, eu coloco do outro. Então, o primeiro molar eu pus 3,5 desse lado, põe 3,5 aqui. O segundo pré foi 3,75, 3,75 do outro lado. Agora, o que mudou então? Muda o meu referencial visual. Eu vou ter que olhar agora e enxergar que dessa canaleta do segundo pré para a canaleta do primeiro molar, eu tenho que ter 1 milímetro de desnível visual. Veja bem, visual. Mas, se eu pegar o meu posicionador e medir, vai ter 3,5 aqui, 3,75 ali, certo? Isso é muito importante. Então, o referencial visual tem que ser compatível, quer dizer, o desnível que eu estou vendo entre o tubo do molar e o bracket do segundo pré tem que ser compatível com o desnível da crista. É uma checagem, isso é importante para a gente checar e ter certeza que a gente vai levar os nossos dentes para a condição de nivelamento de crista, tá? Então, mais um detalhe importante. E olha como a coroa clínica pode comprometer o nosso referencial. Então aqui, batendo o olho rapidamente nesse pré-molar, a gente pode dizer que esse bracket está colado para cervical ou para oclusal, né? Se alguém dissesse que ele estaria para cervical, é porque está enxergando ele muito perto da gengiva, mas na verdade a gente sabe que ele está para oclusal, porque isso aqui tudo é excesso de gengiva, que deveria inclusive ser removido antes de fazer a colagem, porque eu não consigo posicionar esse bracket no local correto, a gengiva estaria me atrapalhando. E é muito fácil da gente pensar que quando a gente passa o fio, se eu pegar esse fio, colocar dentro da canaleta e fechar a canaleta, o pré-molar vai ser projetado para cima. Ele vai ser intruído e eu vou perder essa intercuspidação que a natureza criou. Quer dizer, eu não posso perder aquela intercuspidação que a natureza criou. Você concorda? Quer dizer, está tão bonitinho isso aqui. Agora, a minha colagem vai fazer com que esse pré-molar seja intruído e começar a ter uma série de problemas ali. Não pode. E por quê? Por um erro de referencial. Ou porque simplesmente eu não removi essa gengiva antes de fazer a minha colagem. Então eu tenho que tomar isso como referência. Se o meu molar está bem posicionado aqui com 3,5 ou 4, seja qual medida que você determinou para o molar, o seu fio, a crista está nivelada, o seu fio tem que passar reto aqui. Ele tem que passar reto. Então é ali na onde está aquela linha amarela que é onde deveria estar o pré-molar. E se a gente for ver, tanto esse bracket aqui como esse aqui estão com problemas. E se acontecer uma coisa dessa no nosso consultório? Eu acabei de colar e, nossa, agora eu vi que eu colei mal, que esses prés vão ser intruídos, porque a hora que você passa o fio, você vai ter certeza que esses dois prés vão ser intruídos. O que fazer? Eu estou atrasado, né? Tem paciente lá na recepção me esperando, não dá tempo de recolar. Então, melhor estratégia, remove pelo menos esse bracket aqui e deixa para colar na próxima sessão, porque pelo menos você garante que não vai estragar muito, né? Essa oclusão que está tão certinha, tá? Aí na próxima sessão faz a gengivoplastia, dá pelo menos aí uns 5 dias, uma semaninha e reposiciona corretamente esses dois brackets aqui para que a gente tenha passividade nesse fio e que a gente não estrague o que a natureza fez tão bem. Quando eu falo de valores de posicionamento, cada um tem o seu, cada um tem a sua maneira de fazer, o seu referencial. Eu vou mostrar como eu faço
eu vou mostrar quais são os meus referenciais de colagem, e eu praticamente não altero esses referenciais, mas eu também não fico muito preso a posicionador. Eu acho que o posicionador é muito bom para você comparar o lado esquerdo com o direito, por exemplo, tá? Mas eu vou muito por esse visual, todas essas referências visuais que eu vim falando aqui, é como eu conduzo os meus casos. Agora, eu tenho uma média de valores que eu vou seguindo para criar uma harmonia nessa colagem? Tenho. E qual é? O primeiro molar eu começo com 3,5. Por quê? Porque a altura ali da coroa geralmente está entre 7 e 8, né? Ou seja, a metade da altura da face vestibular vai ser entre 3,5 e 4. Mas aqui, para não complicar, nós vamos colocar com 3,5. Mas se eu tiver coroas clínicas grandes, provavelmente esse valor vai ser 4 milímetros, tá bom? Mas vamos ficar com esse padrão para não confundir muito. Se eu tenho 3,5 aqui, eu vou com 1 milímetro a mais no canino, 3,5 e 4,5. E o canino é igual ao central em altura. Então eu coloquei aqui, caninos e centrais na mesma altura. Isso é uma colagem convencional, que a gente não está fazendo smile arc, não está fazendo compensação. E eu faço pouca colagem de smile arc, um caso ou outro que eu forço um pouquinho essa extrusão dos incisivos, né? Eu no passado falei muito sobre smile arc, mas hoje eu sou bem mais conservador, tá? Eu dou mais atenção para as guias, mas eu dou muita atenção para a estética. Depois, essa questão do smile arc é uma conversa para um próximo desafio. Tem muito a se falar também da colagem estética, que é muito legal. Mas aqui eu vou falar o seguinte, então eu começo com 3,5 no molar, porque eu quero chegar com 4,5 no canino. Esses pré-molares são a transição. Obviamente, 3,75 é muito difícil dos nossos olhos enxergar, ou não temos nem essa medida no posicionador, mas não tem problema, porque 3,75 é a transição de 3,5 para 4. Se o meu primeiro pré vai ficar com 4, de 3,5 para 4, a metade, vamos dizer, a transição é 3,75. É lógico que se ficar aí próximo do 3,5 tá bom, se ficar próximo do 4 tá bom, né? Então eu vou tentar deixar ali bem na metade, bem fazendo essa transição aqui mais natural desse dente para esse. E depois do pré para o canino, meio milímetro, aí o lateral meio a menos, então o lateral vem com 4 e o central com a mesma medida do canino, 4,5. Ok? E lá no segundo molar, né? O segundo molar, normalmente eu trabalhava com meio a menos que o primeiro molar. Se eu colocava 3,5 aqui, eu vinha com 3 no segundo molar. A questão é que de uns anos para cá, né, de uns bons anos para cá, cada vez mais a gente vem trabalhando com distalização. Nos casos de distalização, eu mudo a colagem de 3,5, se eu ponho 3,5 no primeiro molar, eu venho com a mesma medida, 3,5 no segundo molar. E ainda tomo cuidado sempre para forçar um pouquinho a raiz para trás, né? Então, se eu tiver que subir um pouquinho a distal aqui do segundo molar, eu subo um pouquinho. Não chega a 4, tá? Normalmente chega a 3,75, mas eu subo. Então a mesial fica igual, fica 3,5 aqui e 3,5 aqui. E lá na distal eu subo um pouquinho para já ajudar a levar a raiz para a distal, porque eu vou fazer uma mecânica de distalização. Então eu tenho que me atentar a esse detalhe também. Com isso, nós encerramos essa parte aqui dos referenciais de colagem e vamos entrar no protocolo de recolagem. Aqui é rapidinho, mas tem muita coisa para a gente se atentar. Como eu trabalho muito com autoligado, trabalho também com convencional, mas mais com autoligado passivo, gosto muito do bracket Damon ali, que para mim ele tem uma variação de prescrição legal e tal, é um bracket que eu uso bastante. E quando eu uso os brackets convencionais, slot 18, que eu também gosto bastante,
Eu uso os brackets da American, que eu gosto muito também, pela altura, pelo controle de torque bom que tem, né? Precisão nas canaletas. Então, são 2 brackets aí que eu utilizo dependendo da situação que eu preciso. Mas eu vou falar dessa recolagem para o autoligado, para a sequência do autoligado. Obviamente que para a sequência do convencional você vai fazer algumas alteraçõezinhas, mas como hoje muita gente trabalha com autoligado, eu vou passar primeiramente essa sequência do autoligado de recolagem. E aí dá para você entender e fazer os seus ajustes. Primeira coisa é um alicate, né? Se eu estou falando de recolagem e se eu trabalho com bracket autoligado estético, né, que são brackets caros, eu quero poder remover sem quebrar e colar a mesma peça. É possível fazer? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Então, dá para ver que esse alicate, ele faz um jogo específico ali, né? Bem definido de alavanca, eu vou mostrar com detalhes, e ele acaba removendo os brackets com muita facilidade, o paciente não sente dor, e no caso do autoligado aí do Damon, né, que é, perdão, do bracket estético do Damon, ele também consegue remover, vocês viram que aí não houve nenhuma quebra de nenhum dos brackets estéticos durante a remoção, e que é o que normalmente acontece com esse alicate. Isso me ajuda muito. Para a gente ver como ele funciona, presta atenção que ele tem uma embocadura inicial e depois corre um êmbolo que vai fazer uma alavanca contra a superfície vestibular na parte oclusal dos nossos dentes, né? Na parte incisal e oclusal. E aqui em câmera lenta vai dar para ver bem como que funciona. Então é um alicate que tem 2 tempos, né? O primeiro ele trava o bracket e no segundo corre o êmbolo e faz a remoção do bracket. Isso aí vai muito bem. Aí eu vou falar então das fases. Eu tenho 3 fases principais para a recolagem. A primeira fase é após o 0,14, porque vamos pensar o seguinte, eu acabei de colar os meus brackets, né? Acabei de colar os brackets e vamos pensar o seguinte, ó, eu acabei de colar. Tá. Vamos pensar o seguinte, eu acabei de colar os meus brackets. Se eu observei algum erro grosseiro, eu já deixo para recolar na próxima sessão, né? E ali eu vou, se for possível, recolar na mesma sessão, sim. Se não, na próxima sessão eu estou mais descansado, eu olho com mais cuidado. Se tem algum erro que eu já percebo, eu vou lá e recolo. Ou alguns casos em que não foi possível colar na posição correta. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Esse segundo pré-molar aqui do lado esquerdo, tá vendo que se você for olhar o nível lá, a linha do sulco principal dele e a posição do bracket, a gente vê que não está compatível. Esse bracket teria que estar mais para mesial para poder corrigir 100% do giro. Mas não dá, porque esse bracket, se eu colocar ele mais para mesial, ele vai se chocar com o bracket do primeiro pré. Então isso é uma limitação de posicionamento. Eu vou posicionar aonde dá, deixo o 0,14 trabalhar. Quando esse 0,14 já trabalhou, o bracket já melhorou a posição dele, aí vem essa minha recolagem,
que é na segunda sessão, eu vou lá, reposiciono o bracket novamente, agora já para a posição correta, e aí vai ter uma nova deflexão ali no fio e vai levar ele para a sua posição. Então, como normalmente eu deixo o 0,14 2 meses, quando o paciente volta da colagem, né, ele está há 1 mês com o 0,14, é o momento em que eu checo, faço o reposicionamento de algumas peças e mantenho muitas vezes o mesmo 0,14 para terminar de corrigir as posições, para daí com 60 dias entrar com o segundo fio, que normalmente é o 0,18. Segunda fase vai ser 1 mês após a inserção do 1425. Vamos entender o seguinte, ó, 0,14, 0,18, 14 por 25. Quando eu instalo o 14 por 25, o que acontece? Então, ele é um fio que a espessura dele é 25. Em altura, ele é 14, né? Então, em altura, ele é super fino, porém, em espessura, é o mais espesso que a gente tem. Ele é tão espesso quanto um 19 por 25. O que acontece? É um fio que ainda não nivelou os dentes, mas já corrigiu todos os giros. 1 mês após a inserção do 14 por 25, o paciente deveria voltar já com praticamente as correções de giro já completas. Se depois de 1 mês eu olho e vejo que ainda tem dente para girar e que o fio já está completamente retificado, então é hora de eu fazer a recolagem, porque aí quer dizer que o meu bracket não está na posição correta e eu preciso recolar para ele poder girar mais um pouquinho e ir para a posição. Então, essa é uma decisão que eu vou ter que tomar quando o paciente retorna 1 mês ou até 2 meses após o 14 por 25. Então vamos lá nesse exemplo. Quando eu passo o 14 por 25, ainda tem muita deflexão, os dentes ainda estão mal posicionados. Porém, quando o paciente volta, aqui estava quando foi passado o 14 por 25, né? Quando o paciente volta, a situação melhorou. Mas será que corrigiu tudo? Deixa eu ser bem criterioso. Vamos ver. Ó. O fio já está retificado. Aqui nessa região aqui, até o lateral, os dentes estão bem alinhadinhos. Porém, olha a posição do canino. O canino não está legal. O canino não terminou de girar. E será que ele vai terminar de girar? Não, não vai terminar de girar. Porque o bracket dele já está na posição correta, o fio já está completamente retificado, porém o dente não girou, o dente não foi para o lugar, porque o bracket foi colado. Lembra que eu falei que a gente erra muito? Colar mais para distal do que o ideal? Então eu vou ter que pegar esse bracket e reposicionar. Qual é o meu referencial? Lembra que eu falei, olha, cervical, ponta da cúspide. Então eu tenho que pegar esse meu bracket e trazer mais para mesial para poder corrigir esse problema. Aí eu vou passar e vou deixar qual fio? Vou voltar a qual fio? O mesmo 14 por 25. Não adianta voltar fio para trás, tá? E também não posso ir para frente. Então eu recolo, passo o mesmo fio, deixo mais 1 mês com 14 por 25 e provavelmente quando o paciente voltar, isso aí vai estar resolvido, tá? Então isso aí, um detalhe muito importante na segunda fase de recolagem. A terceira fase já está ligada a um fio mais calibroso. A partir do 18-25 eu já consigo visualizar isso que eu vou falar para vocês, que é as angulações, o vertical, principalmente dos incisivos, né? Isso aí é muito importante, porque já começa a ter um comprometimento estético. Então, erros de colagem podem levar a comprometimento estético, e aí eu tenho que me atentar. Se eu já estou com o 18-25, já está praticamente preenchendo a canaleta. Ainda falta um pouco, né? Vai preencher melhor com o 19-25, mas já vai estar numa condição mais adequada ali para eu poder fazer a leitura, saber se realmente já se expressou bem aquilo que precisaria expressar em termos de angulação. Angulação, né, a raiz no sentido mésio-distal. E aí eu tomo minha decisão.
Se eu achar que depois de um mês do 18,25 ainda está longe do dente chegar onde eu quero, eu não vou passar o 19,25 para esperar para ver. Eu já vou lá e já recolo. Então, se eu estiver enxergando, eu recolo no 18,25. Se eu não estiver enxergando, eu não vou recolar nada. Eu vou esperar o 19,25 e aí eu vejo se eu enxergo algum erro de colagem. E a hora que eu recolo, eu volto o mesmo fio. Por isso que seria bom se eu recolasse no 18,25, porque eu não tenho que voltar fio para trás. Eu tenho um 1825 que na verdade é um Cooper Naitai, é um fio de memória, e essas recolagens são pequenas, elas nunca são muito grandes, né? Porque as recolagens grandes já foram feitas lá para trás. Agora tem pequenas recolagens, eu vou lá, faço algum ajustezinho e sigo em frente. Então isso também é muito importante. Vamos ver esse caso, que interessante, né? A paciente tinha um sorriso no início do tratamento, bem certinho, os laterais curtos, mas ela não queria aumentar o tamanho dos laterais, nem em comprimento, nem em largura, não queria estética, não queria nada, ela queria manter do jeitinho que estava, só corrigir o engrenamento dos dentes, os dentes inferiores, enfim. E aí nós fomos seguindo com o tratamento, né? Eu estava alinhando aqui 0,14, depois eu passei o 14,25, aí quando eu já estava com o 18,25 eu percebi que os dentes estavam tortos. Os dois incisivos centrais, principalmente o direito, estava muito mal posicionado. Mas eu falei, nossa, que estranho, né? E a cabeça da gente às vezes não tem essa lembrança, né, de como estava no início. Aí o que eu fiz? Pedi para a paciente aguardar um pouquinho, fiz uma fotografia atual do problema e fui comparar com as fotos que eu tinha iniciais. Então eu peguei essa foto e comparei com essa primeira foto aqui da colagem. E aí eu consegui ver o erro, né? Eu consegui ver que essa canaleta, olha, ela estava angulada, ela não estava na posição correta. Só que aqui o fio ainda é fino e não expressa o erro de colagem. Só que brackets estéticos tem isso, né? A gente vai ter dificuldade maior de enxergar o posicionamento das canaletas. Normalmente é isso que acontece. Tem até alguns brackets estéticos que vem com posicionador ou vem pintado o fundo da canaleta para a gente enxergar melhor. E porque é sabido, né, que aqui a gente vai ter dificuldade na hora do posicionamento. E esse erro de colagem, né, esse bracket está girado nesse sentido, isso aí, com o passar do tempo, conforme você vai preenchendo a canaleta, o erro vai aparecendo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recolar esse bracket, aproveitar para recolar esse lateral aqui também, né, que aí a gente consegue ter o melhor resultado estético, porque ali também no lateral também tem um probleminha, e aí eu vou fazer essa recolagem. Ó. Recolei, deixa eu ver aqui, ó, daqui para cá, e eu recolei e passei um braided depois e segui já com o caso mais correto, né? Aqui a gente vê que a recolagem foi bem eficiente, né, nesse dente. Agora, infelizmente, no lateral eu consegui cometer o mesmo erro de colagem. Eu fiz ele errado 2 vezes, né? E aí o lateral não foi para a posição que eu queria, e aí eu resolvi fazer uma dobrinha para ajustar e levar o lateral para a posição. No final das contas, fica tudo bonitinho, né? Ou com dobra, ou com recolagem. O que interessa é a gente criar a harmonia do sorriso, né? Deixar o sorriso bem certinho, bem perfeitinho, né? Principalmente centrais, eles têm que ser extremamente simétricos, né? E também simétricos nesse sentido de angulação, que isso é uma das coisas que pesa muito no resultado estético do caso. Também vamos falar agora, o último tema vai ser a colagem compensatória. Esse é um tema muito legal para a correção do plano oclusal, porque vamos ver o seguinte, quantas vezes, né, os pacientes chegam com essa alteração de plano oclusal, algumas vezes isso é queixa, às vezes não é queixa, mas eu tenho que tratar, eu tenho que resolver esse problema, porque às vezes não é queixa, mas não é queixa porque os dentes estão tortos. A hora que você alinha, o paciente muda o referencial dele, e aí ele começa a ver que o plano oclusal não está legal. Tanto que às vezes ele faz esse comentário, fala, nossa, eu estou achando que os meus dentes estão entortando. Não, mas seu dente está certo. Não, mas eu acho que meu sorriso está ficando torto. Aí a hora que você vai ver é porque os dentes estão alinhados.
Mas se você voltar lá na foto inicial, por isso que é importante a gente falar sobre fotografia padronizada, que é o tema da próxima aula. Se você voltar lá nas primeiras fotos, você vai ver que já era torto, só que os dentes estavam camuflando esse plano oclusal errado. E a hora que você corrige os dentes, aparece o problema. Então, a mudança de queixa principal é um problema sério que a gente tem que se atentar. Quando o paciente tem, então, essa alteração de plano, lógico que vem um diagnóstico primeiro, né? Eu preciso saber se o problema é esquelético ou dentário ou misto. Às vezes é esquelético e dentário. Em geral, problemas esqueléticos grandes fica ruim da gente corrigir, mesmo com mini implante, com mini placa, porque normalmente eles estão associados a uma assimetria mandibular. E aí, às vezes, eu posso até corrigir a maxila, mas eu não vou conseguir corrigir a mandíbula. E aí eu vou ter um problema, porque eu corrijo a maxila e essa mandíbula continua torta. Então, eu tenho que entender bem se nós estamos num caso borderline ou se nós estamos num caso realmente cirúrgico. Tá? Esse foi tema de uma live que nós já discutimos bastante isso. Quem quiser dar uma consultadinha, essa live está integral no Instagram, na parte do IGTV. É só entrar lá no meu perfil, ir para o IGTV e você tem esse conteúdo aí dessa live sobre casos borderline na íntegra. Ajuda muito a gente a entender do que eu estou falando. Então, primeiro, faça um bom diagnóstico para saber se é possível tratar esse paciente sem cirurgia. Podendo tratar sem cirurgia, eu tenho os recursos de intrusão. Intrusão, como eu vou mostrar aqui, né, com mini implante ou com mini placa, e fazer a correção unilateral, né? Eu posso fazer uma impacção unilateral da maxila, e com essa impacção unilateral da maxila, eu consigo, muitas vezes, ajustar, né, o plano oclusal e ter um resultado estético legal. Tem detalhes nessa colagem aqui que a gente tem que observar e que ajudam muito na hora de corrigir esse plano oclusal. Não é só o mini implante ou a mini placa, né? Porque quando eu estou intruindo aqui, na verdade, eu tenho toda uma maxila alterada. Na grande maioria das vezes, né, se for às vezes só dentário, ótimo, é mais fácil. Mas se tiver também uma maxila esqueletalmente alterada, eu vou ter que fazer mais do que simplesmente intruir esses dentes. Eu tenho que fazer algumas compensações dentárias, que me ajudam muito no resultado estético final. E a gente vai ver, então, o que nós vamos fazer com esses brackets aqui. Olha, aqui foi feito. Vê que a colagem desse lateral está diferente desse, a colagem desse central está diferente desse, né? Para que a gente tenha os melhores resultados e às vezes nem precisar da intrusão com mini implante e mini placa, se o caso for mais leve. Vamos pegar esse exemplo, tentar fazer um esquema parecido com o que a gente tem aqui. Então tem uma alteração de um plano oclusal, um lado de cá é mais baixo que o lado de lá. Esses dentes, você vê que eles têm um tombamento, porque na verdade eles estão acompanhando quem? A maxila. A maxila tem uma inclinação e os dentes acompanham essa inclinação. O grande problema disso aqui, né, é que se eu quiser alinhar e nivelar isso aqui, ó, eu vou acabar evidenciando o problema do plano oclusal inclinado. Isso é muito delicado, porque na boa intenção de melhorar para o paciente o alinhamento, eu vou tornar isso aqui evidente para qualquer um que olhe nessa boca agora e vai ver que esse plano oclusal está inclinado, porque dentes certos evidenciam o problema, infelizmente. Então, o que eu posso fazer? Posso colocar, por exemplo, mini implante aqui, intruir esse lado? Posso. Mas será que eu consigo 100%? Será que tudo isso aqui vai só com essa intrusão aqui? Eu vou conseguir resolver o problema estético? Eu prefiro dar uma ajudazinha na colagem de brackets e ter resultados melhores. Muitas vezes tem que intruir de um lado, em cima, tem que intruir embaixo do lado oposto também. Então, tudo isso faz parte do diagnóstico. Mas aqui agora a gente vai falar de colagem, né? Essas mecânicas de intrusão, eu falo muito no meu curso de mini implantes inter e extra-radiculares, né? Tem um curso online, depois quem quiser dar uma olhadinha, tá no meu site
eduardomacluf.com. Vai ter também, vai ser um curso muito bacana, aí já está na quinta versão dele, né? Ele tem uma versão em espanhol e uma versão em português, tem aulas ao vivo, tem 5 aulas ao vivo, onde a gente fala muito de instalação e muito de mecânica. Então essas mecânicas todas de intrusão, de distalização, de mesialização, tudo relacionado à ancoragem esquelética, né? Tratamento da classe 2, 3, a gente entra com detalhes. Hoje nós estamos aqui focando na parte de colagem, tá? Depois eu falo um pouco mais sobre o curso de mini implantes para quem se interessar. Então aqui nós estamos com um problema que eu tenho que identificar. Então, por exemplo, o que eu apaguei aqui? Eu apaguei os dentes que estão com uma posição mais adequada, que não vão precisar ser compensados. Então vamos pensar o seguinte, ó. Desse lado, a raiz do pré e do canino estão ok, né? Elas estão tombadas para distal como deveria ser, esse canino tombado para distal como deveria ser. E esses aqui, como eles estão, né? Eu gostaria que eles estivessem um pouquinho mais verticalizados, ó. Porque se o plano oclusal está inclinado dessa maneira, eu gostaria de trazer as raízes desses grupos aqui, ó, desse grupo de 3 dentes, eu gostaria que essas raízes pudessem ser jogadas mais para lá, para o lado esquerdo do paciente, compensando esse plano oclusal, né? Para que no resultado final a gente tenha os dentes mais em pé, né? Os dentes mais verticalizados. Então, para quem olha de frente para o paciente, independente se eu corrigir 100% ou não desse desnível do plano oclusal, mas quem olhar de frente para o meu paciente vai olhar e vai ver os dentes dele bem posicionados. E isso diminui muito, isso camufla o problema do plano oclusal. E aí, para isso, olha, eu quero então jogar as raízes para lá. O que eu vou fazer então com esses brackets? Eu vou criar pequenas alterações da posição. Primeiro, eu vou lá e posiciono o meu bracket no longo eixo. Tá vendo? Ó? Exatamente no longo eixo. Antes de polimerizar, eu pego cada um desses brackets e dou um tapinha neles nesse sentido. Para daí, na hora que nivelar, jogar a raiz para lá. Então, eu pego esse bracket aqui e jogo ele, ó, esse aqui um pouquinho para cá, esse um pouquinho para cá e esse outro também um pouquinho para lá. Os 3 para o mesmo lado, para que agora, depois do nivelamento, as raízes se movimentem para o lado que eu quero, né, que é o lado de lá. Associado a isso, eu também vou alterar um pouquinho a altura de colagem, mas bem pouco, não dá para alterar muito. E outra coisa, não pode alterar de pré para trás, porque pré para trás precisa ser padrão, porque é o que vai te dar o referencial. Se você alterar todo mundo de um lado, ninguém vai sair do lugar, certo? Então, de pré para trás fica com a colagem normal e de canino a canino você pode fazer uma pequena alteraçãozinha aí de meio milímetro, não passa muito disso, quase que não chega a 1 milímetro, mas ajuda, porque daqui para cá vai ter 1 milímetro no final, né? 1 milímetro, 1,5 milímetro. Então, esses brackets que estão para o lado mais caído, né? O bracket vem um pouquinho mais para baixo, esse menos, esse normal, esse um pouquinho mais para cima e eles também um pouquinho mais para cima. E aí eu vou fazer com que esse lado de cá seja mais instruído e esse lado de cá seja mais intruído. Obviamente que eu tenho que ver se não tem um dente inferior atrapalhando aqui, né? Se tiver um canino inferior ali, eu tenho que tirar ele dali, intruir um pouquinho também. Tem que fazer alguns ajustes, mas se eu puder descer, né, esse canino de alguma maneira, acertando o torque dele, instruindo ele um pouco, é essa colagem que eu vou fazer. E aí eu estou alterando, então, padrão de altura, estou alterando angulação dos 3 dentes aqui para fazer a camuflagem. O resultado final vai ser o quê? Vai ser uma camuflagem um pouco melhor desse plano oclusal. Se eu pudesse associar a ancoragem esquelética aqui, perfeito, né? Mas muitos casos, já em grau mais suave, eu consigo fazer isso aqui até sem ancoragem esquelética, tá bom? Então a gente precisa, obviamente, às vezes não vai ficar perfeito, mas depois você faz também alguma alteraçãozinha oclusal, às vezes tem um acréscimo de resina, às vezes tem um ajustezinho de uma ponta de canino, e você vai criando aquela harmonia do sorriso com a estética também, com o auxílio dos procedimentos estéticos.
Então aqui é um exemplo, né? O paciente com uma alteração grande do plano oclusal e depois no final do tratamento ele já mais certinho, recebeu estética aqui no central, no lateral também, que ajuda, mas justamente é o posicionamento. Então você vai ver que tem diferença de altura, né, do lado direito e do lado esquerdo, os brackets do lado esquerdo estão um pouco mais altos e existe esse excesso de angulação para cá para trazer as raízes para o lado esquerdo, né? Então você vê que aqui fica fácil da gente ver, ó, a mesial do bracket e a distal do bracket estão com alturas diferentes. Quer dizer, esse bracket sofreu uma pequena angulação, esse também e esse também, para que eles possam fazer a correção que a gente está querendo, tá? Então aqui após o nivelamento, mas ainda faltando estrutura, isso aqui vai ser completado com resina, só mostrando detalhe aqui da fase de intrusão. Toda vez que você intrui tem que travar para depois extruir o inferior, e assim vai, a gente vai construindo o sorriso, vai harmonizando as desarmonias, né? Isso que é bonito na ortodontia, a gente fazer tratamentos assim sem cirurgia ortognática, tratamentos às vezes interdisciplinares, colocando a estética. Se tiver que fazer cirurgia, não sou contra, mas eu acho muito bacana quando a gente consegue, através da remodelação óssea, fazer coisas assim incríveis para o sorriso dos pacientes, o que vai impactar diretamente na autoestima, né? Isso aqui eu gosto muito. Aqui fica o tema da nossa próxima aula, né? Hoje a gente pegou bastante a colagem, né? A colagem dos brackets, o posicionamento, que, como eu falei, é a base da mecânica. Toda a mecânica começa ali, mas depois tem muitas outras coisas que são importantes. A fotografia é um tema muito pouco falado e que tem uma relevância muito grande. O que eu vou trazer para vocês? Como a gente pode fazer uma boa fotografia padronizada, como essas que vocês viram, que permita a sobreposição de uma imagem em cima da outra, que permita que a gente monte o book do paciente para apresentar para ele e também para os próximos pacientes que vão vir buscar tratamento com a gente. Então você vai tendo o seu portfólio de casos bem documentado, serve no diagnóstico, ajuda muito no planejamento, é fundamental, aliás, no planejamento dos casos. É diferente de usar aquela aquela fotografia que vem da radiologia, é completamente diferente. Tá? Ela tem muito mais detalhes, informações. Às vezes as fotos da radiologia são boas também, não estou só criticando, mas não tem padrão. Esse que é o problema. E aí eu quero ter o padrão, quero fazer todas as fotos que eu preciso fazer depois as fotos de acompanhamento. Não dá para você ficar no meio do tratamento pedindo para o paciente ir na radiologia para fotografar. Então você tem que saber fazer a sua fotografia. E não interessa a câmera. Você hoje com qualquer celular, você faz uma foto muito boa, porque o que interessa é o enquadramento, é saber usar o afastador correto, saber usar enquadramento, jogo de luz ali, né? Deixar entrar bastante luz para não fazer sombra. Se você está usando uma câmera profissional, o posicionamento do flash, se faz usar um O-ring, um twin flash, isso faz diferença. Mas essa parte mais técnica eu não vou me atentar muito não, eu vou entrar a parte mesmo do enquadramento. É ali que eu quero que você faça bem o seu enquadramento. Então, eu já vou deixar o primeiro desafio aqui para você, para fazer a colagem compensatória do plano oclusal. Quando você fizer essa colagem, tira uma foto bem bonita, que você vai aprender a fazer essa foto na próxima aula, na aula de amanhã, e aí você posta lá no Instagram e me marca. Eu quero ver essa colagem acontecendo. Eu quero ver o detalhe dessa colagem. Se tiver dúvida, manda primeiro para mim no inbox ali ou no grupo do WhatsApp. Eu dou uma olhada, tal, e tá legal? Manda bala. Posta lá que vai ser um post muito legal e depois no futuro a gente vai ver o resultado disso aí. E para aula de fotografia vai ter outro desafio e eu vou deixando cada um desses desafios para você poder ter o comprometimento de assistir a próxima aula, de fazer o que foi ensinado nessa aula aqui e pegar pelo menos alguma coisa que você fala assim,
eu apliquei o que eu vi na aula. Se você, por exemplo, se te ajudou no reposicionamento do canino, ou se você viu, por exemplo, um bracket com excesso ali de resina, como eu mostrei naquele esquema, fotografa, posta no Instagram e me marca. Eu quero ver você enxergando tudo isso, eu quero ver você colocando todo esse conteúdo em prática, para que tenha validade, né, o nosso trabalho aqui, isso que eu estou trazendo para você, para que realmente faça uma diferença na sua vida e que te ajude a se tornar a sua melhor versão. A gente sempre tem que buscar se tornar a nossa melhor versão na ortodontia. Todos nós podemos e temos e devemos crescer, né, e melhorar a cada dia. Então fica a dica, tá? E até amanhã. Um abraço.